pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Preparados? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre encontro consonantal e dígrafo. Vocês sabem o que é um encontro consonantal? E dígrafo, o que é? Vamos falar sobre isso. Bom, para começar, vamos lembrar o que é encontro consonantal. Quando nós falamos encontro, quer dizer que é uma proximidade de uma letra com a outra, não é? Você vai encontrar com a sua amiga, você vai ficar próximo à sua amiga. Então, se estamos falando de um encontro de consonantal, é um encontro de quê? De consoantes. Lembra que o alfabeto tem 26 letras. Se a gente tirar as vogais, A, E, I, O e U, são 5 vogais, as outras letras nós chamamos de consoantes. Então, o encontro consonantal é o encontro de consoantes. Consoantes que fazem parte do nosso alfabeto. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Então, quando falamos encontro de consoantes, são duas consoantes que ficam juntinhas, pertinho, em uma palavra. As consoantes podem se unir em algumas palavras, formando encontros consonantais. Isto é, o encontro de letras consoantes. Por exemplo, o encontro consonantal do B com R. Eu posso formar a palavra abraço. Com o encontro do G com R, nós formamos a palavra gráfico. O encontro do P com L, nós formamos a palavra planta. C com L, cloro. Entre várias outras palavras. Só quero mostrar para vocês que quando temos, o encontro de duas consoantes que não são separadas por vogais, aqui nós chamamos de encontro consonantal. Observe a tabela. A palavra bruxa. Vamos separar a palavra bruxa em sílabas. Bruxa. Bru. Ficou junto? Ficou. Majestade. Na palavra majestade, primeiro vamos separar a palavra majestade. Majestade. A palavra majestade tem encontro consonantal? Tem. O S com T, duas consoantes. Porém, quando a gente separa, o S fica de um lado e o T fica do outro. Na palavra patrão. Patrão. Tem encontro consonantal? Tem. O T com R. Porém, ficaram juntas? Ficaram. Pobreza. Pobreza. O encontro consonantal do B com R ficou junto ou separado? Ficou junto, não é mesmo? Então, observem. O S com T ficou separado. O T com R ficou junto. O B com R ficou junto. Mas, professora, pode isso? Pode. Às vezes eles vão ficar juntos e às vezes eles vão ficar separados. Depende do som produzido, não é verdade? Por exemplo, na palavra majestade, o S ficou na segunda sílaba e o T ficou na terceira, ok? Então, observem todos os encontros consonantais que estão presentes aqui nas palavras. Abraço, tempo, objetivo, plano, gigante, dragão, blusa,
castelo, princesa. Destaquei para vocês alguns encontros consonantais, certo? Entenderam o que é o encontro consonantal? É o encontro de consoantes em uma palavra. Então, vamos lá, separando. Abraço. Tempo. Op. O B é mudo, né? Então, o som fica na primeira sílaba, ó. Objetivo. Vamos observando quando que o encontro consonantal fica junto e quando que o encontro consonantal se separa. Plano, gigante, separou. Dragão, não separou. Blusa, não separou. Castelo, o encontro consonantal foi separado. Princesa, PR, ficou junto? Até aqui, ok? Palavras nas quais o encontro consonantal ficou na mesma sílaba. E do outro lado, palavras nas quais o encontro consonantal ficou em sílabas separadas. Abraço, plano, dragão, blusa e princesa. Agora, uma lista de palavras que os encontros separaram. Tempo, objetivo, gigante, castelo. Mas, professora, e o tal do dígrafo? Nós já entendemos o que é o encontro consonantal, já identificamos quando o encontro consonantal fica junto e quando o encontro consonantal fica separado. Agora, vamos entender sobre o dígrafo? Será que tem alguma coisa relacionada às palavras que nós lemos, ao encontro consonantal? Sim, sim. Dígrafo, pessoal, quer dizer quando existem duas letras, mas que produzem um som. Por exemplo, vamos ler alguns trechos da história Gato de Botas. Vocês conhecem? Vamos ler apenas alguns pedacinhos para entender um pouco mais sobre o que é dígrafo. O gato dirigiu-se a uma mata, na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. Observem as palavras que estão em destaque. Bichos e apanhar. Guarda elas que nós vamos falar sobre dígrafos. Rápido como um relâmpago. O felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Observem as palavras passou e coelho. Outro trecho. Majestade, meu patrão, o Marquês de Sacobotas, me encarregou de oferecer-lhe este coelho, caçado nas matas de propriedade dele. Observem a palavra encarregou. Por que será que eu destaquei essas palavras? Observem. Bichos, apanhar, passou, coelho, encarregou. O que acontece com os sons representados pelas letras LH, NH, RR, CH e SS? Em cada uma dessas palavras, bichos, apanhar, passou, coelho,
e encarregou. Bom, pessoal, será que nós conseguimos entender o som, por exemplo, de quando junto C com H? Eu falo B-C-H-O? Não. Por quê? Porque quando junto C com H, lembra? CH, produziu um som. C-H-O. Eu escuto o som do X. Então, eu tenho duas letras com um som. Ao conjunto de letras usadas para representar o mesmo som, isso dá o nome de quê? De dígrafo. Além dos dígrafos apontados anteriormente, são dígrafos consonantais em nossa língua, o G com U e o Q com U, seguindo das vogais E e I, o X com C, o S com C e o S com C cedilha. Vamos conferir, então, o que é dígrafo? É quando tem duas letras, mas aparece apenas o som de uma. Carruagem. Os dois R's aparecem como se fosse um só. Bichano. Um som. Filha. Lha. O L e o H forma apenas um som. Banho. O NH forma apenas um som. Passado. Apenas um som. Tem dois S? Tem, mas aparece apenas o som de um. Descida. Observem, aqui nós temos duas letras diferentes, o S e o C. Porém, na hora de pronunciar, aparece um só, né? Descida. Tem gente que até esquece de pôr o S ou a letra C, porque confunde. Exceto, aqui o X tem som de S, e aí fica o C, que também tem som de S, os dois juntos, parece um som só. Eu falo vacueiro, eu falo vaqueiro. Por quê? Porque o Q com U produz apenas um som. Tem duas letras? Tem, mas aparece apenas o som de uma. Desça. O S com C cedilha são duas letras, mas na hora de pronunciar, sai apenas o som de uma letra. Quente, a mesma coisa com o Q e o U. O Q e o U são duas letras? São, mas aparece um sonzinho só. Então, isso nós chamamos de dígrafo. Duas ou mais letras e apenas um som. Isso é dígrafo. Olha só, todas as letras que eu falei são dígrafos. Tem duas letras, professoras? Tem duas letras. Mas quantos sons que aparecem quando eu pronuncio essas letras? Apenas um som. Embora tenham sons parecidos, as combinações das letras LH e LI não são iguais. E é preciso atenção para usá-las de maneira correta nas palavras. Por exemplo, quando eu falo família, se eu falar rapidamente, família, tem muitas crianças que escrevem família, não é família. Por quê? Porque o LH é um dígrafo, né? Lha. Aparece apenas um som. Mas o correto, gente, é família. Li. L com I. Então, nós temos que prestar muita atenção na pronúncia da palavra para poder escrever corretamente. Lista de palavras com LH e com LI. Por exemplo, família, LI. Cílios, não é cílio, é cílios. Joelho, lho. Agora é com LH. E aqui nós temos um dígrafo, LH. São duas letras? São duas letras. Mas quantos sons? Um só, né? Joelho. Auxílio.
Auxílio, lio, não é auxílio, auxílio. Conselho, conselho, LH. Vamos separar as palavras que contêm dígrafos das palavras que têm apenas o encontro consonantal, certo? Foguete, ge. Eu falo foguete? Não, eu falo foguete. Então, eu tenho duas palavras, né, duas letras, perdão, que aparece apenas um som, o G com U. Praia. Quando eu falo praia, eu consigo ouvir o som do P? Eu consigo ouvir o som do R? Consigo. Então, aqui não tem dígrafo. Aqui tem apenas o encontro consonantal, que é o P com R. O segredo é esse. Escutou o som das duas letras? Encontro consonantal. Você tem duas letras, mas só tem um som? Dígrafo. Por exemplo, crescer. Eu tenho S, eu tenho C. Mas quando eu falo crescer, eu escuto apenas um som. O som misturou. Então, na palavra crescer, tem um dígrafo. Técnico. Nico. Eu escuto escuto ni. Ni. Eu escuto o som do C, escuto o som do N. Tem encontro consonantal? Tem, mas eu só escuto, quer dizer, eu escuto o C e eu escuto o N. Nico. Então, técnico, temos encontro consonantal, porque temos duas consoantes e as duas consoantes produzem sons diferentes. Ilha. O L e o H, ele tem um som diferente. Eu não escuto nem o som do L, nem o som do H. Juntos os dois, forma um som. Se forma um som, é um dígrafo. Percebam, na palavra escada é diferente. Escada. Eu tenho o som do S e tenho o som do C. Então, é escada. Tem dígrafo aqui, professora? Não, porque tem dois sons. Tem encontro consonantal? Tem, mas tem dois sons, então não é dígrafo. Percebam que na palavra exceção, eu tenho um X com som de S e eu tenho um C com som de S. Então, juntando o X e juntando o C, eu tenho apenas um som. Se eu tenho duas letras, duas consoantes, mas eu tenho apenas um som, nós chamamos de dígrafo. Trator. Consegue ouvir o som do T? Consigo. Consegue ouvir o som do R? Consigo. Então, é dígrafo? Não. É o quê? Encontro consonantal. Certo? Estão entendendo? Biblioteca. Foca no bli. Bli. Escuta o som do B? Escuto. Escuta o som do L? Bli. Escuto. Então, eu tenho duas letras? Tem, professora, tenho um encontro consonantal. Mas eu tenho um som? Não, eu tenho dois sons. Eu consigo ouvir o som do B e consigo ouvir o som do L. Diferentemente da palavra pássaro. Tem duas letras S, porém aparece apenas um som, certo? Se aparece apenas um som, é dígrafo. Agora nós temos a palavra placa e machado. Só para fecharmos o nosso encontro. Placa. Eu escuto o som do P, escuto o som do L, que mexe a língua, né? Então, eu tenho um encontro consonantal, mas eu não tenho um som, eu tenho dois. Eu consigo perceber o som do P e consigo perceber o som do L, certo? Diferentemente da palavra machado. Aqui eu tenho C e tenho H, mas eu não escuto o som do C e não escuto o som do H separado. Mas não, eu escuto junto. Formou-se apenas um som. Duas letras, porém um som.
machado. Revisando então o nosso encontro de hoje. A letra H no interior da sílaba, entre consoante e a vogal, modifica o som da consoante, certo? Nha, lha, chá. Beleza? Tranquilo, né? O H no início da palavra não tem som. Ok. E o H não ocorre no final da sílaba, nunca. Vocês nunca vão ver uma letra H no final da sílaba, tá? O H é sempre no início. Vocês gostaram das atividades? Vocês agora conseguem entender o que é um encontro consonantal e um dígrafo? Ah, espero que sim. É isso mesmo. Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, certo? Porém, às vezes elas ficam juntas, às vezes separadas. E o mais importante é saber diferenciar se é apenas um encontro consonantal ou se é um dígrafo. O que é dígrafo? Ah, dígrafo é quando nós temos duas ou mais letras, porém essas letras se juntam e formam apenas um som. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho mais sobre o assunto. Agora é com vocês. Continuem estudando, frequentando as aulas e lendo muito. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!